Imagine ver uma das pessoas que você ama saindo de casa em um dia normal e desaparecendo sem nenhuma explicação, sendo vista novamente apenas anos depois, em um canto obscuro da internet. Pois bem, essa é a história real de um menino português de apenas 11 anos chamado Rui Pedro Teixeira Mendonça. E essa história, até hoje, não foi 100% solucionada. Então, antes de entrarmos profundamente nesse caso bizarro, por favor, deixe seu like abaixo, se inscreva no canal. E vamos para o vídeo. Tudo começou em 4 de março de 1998, em uma vila chamada Lousada, no Porto, Portugal. Lá era o lar da família Teixeira Mendonça, que levava uma vida confortável e tranquila. Até então, o casal Manuel Mendonça e Filomena Teixeira vivia em uma casa com seus 2 filhos, Rui e Pedro, de 11 anos na época, e Karina, de 9. Mas tudo literalmente mudou de uma hora para outra. Era uma quarta-feira, por volta das 14 horas, quando Rui decidiu aproveitar o tempo livre entre o almoço e a escola para dar uma volta. Ele queria encontrar seu amigo próximo e conhecido da família, Afonso Dias, que tinha 21 anos na época. Essa diferença de idade chamou bastante atenção, afinal, não é comum uma criança de 11 anos passar seu tempo livre com um adulto 10 anos mais velho, mas acontece que Afonso era conhecido da família e frequentava a casa dos Teixeira Mendonça, sendo descrito por todos como alguém de comportamento simples e infantil para a idade. As fontes dizem até que Afonso conheceu Rui depois de tirar carteira de motorista em uma escola onde Filomena, mãe de Rui, trabalhava. E desde então os dois mantiveram uma relação muito aberta. Naquele dia, Rui foi até o trabalho da mãe usando sua bicicleta, que ficou parada em frente à casa. Ele pediu para ir com Afonso. Filomena negou, dizendo que era melhor ele ficar ali por perto, pedalando em uma rua tranquila que ficava atrás de onde ela estava, que também era um local comum onde crianças brincavam. Depois disso, Rui poderia ir direto para a escola. Mas não foi o que aconteceu, porque pouco depois, às 15 horas, a escola ligou dizendo que Rui não apareceu naquele dia. Filomena ficou chocada, pois isso nunca tinha acontecido antes. Ela saiu para procurar o filho, não o encontrou, avisou o marido e os vizinhos e começaram a procurar o menino pela região. Um vizinho disse que, por volta das 15 horas, ou seja, uma hora depois de Rui ter falado com a mãe, encontrou a bicicleta do menino jogada em um matagal, em um lugar onde outras crianças costumavam brincar. O mais estranho é que parecia que a bicicleta tinha sido colocada ali de propósito para não ser vista. Depois disso, os familiares finalmente chamaram a polícia que, segundo os relatos, tratou o caso com certa má vontade em vários momentos, mas falaremos disso depois. De qualquer forma, as buscas por Rui continuaram durante toda a noite daquele dia e nada foi encontrado. Já tinham perdido muito tempo quando, só no dia seguinte, a polícia oficialmente declarou que o menino estava desaparecido. A essa altura, a família estava desesperada e já não sabia mais o que fazer. Restava apenas questionar o amigo, Afonso Dias. Todos foram direto atrás do jovem para ver o que ele sabia. Segundo a polícia, ao ser interrogado, Afonso apresentou um comportamento estranho. Primeiro, demonstrou surpresa ao saber que o menino havia desaparecido, e depois respondeu com certa tranquilidade, dizendo que não sabia de nada e que não via o menino há dias. Porém, outras crianças que estavam brincando na região também foram interrogadas e revelaram que viram Rui no banco do passageiro de um carro preto que passou, sendo o motorista desse carro o próprio Afonso Dias. Outras pessoas também disseram ter visto a mesma cena. Descobriram que o veículo era, na verdade, um Fiat Uno preto do tio de Afonso, que, segundo algumas fontes, Afonso teria supostamente pegado emprestado para ir a um compromisso com o governo, embora não houvesse evidências de que isso realmente tivesse acontecido. Por causa disso, os familiares de Rui Pedro confrontaram Afonso bem na frente da delegacia, querendo saber onde estava o menino e até oferecendo uma grande quantia de dinheiro para que ele dissesse a verdade. Com isso, Afonso começou a chorar e disse que não sabia,
mas que se quisessem encontrar Rui, deveriam fechar todas as fronteiras. Essa fala foi entendida por algumas pessoas como um indício de que o menino poderia ter sido levado para fora do país. Mas foi com o depoimento do primo de Rui, João André Mendonça, que as coisas começaram a escalar ainda mais. Na ocasião, João André disse que naquela tarde não conseguiu sair porque sua mãe não deixou, mas que não sabia se Rui tinha sido levado a algum lugar. Ele também alegou que, desde que esse caos começou, vinha sendo ameaçado por Afonso para não contar essa informação. Para piorar, enquanto João André falava com a polícia, Afonso apareceu pela primeira vez agitado, dizendo coisas como "cala a boca" ou "não me envolve". Tudo indicava que Afonso estaria mesmo envolvido e que os buracos dessa história eram muito mais profundos. A essa altura, os familiares já pensavam em coisas trágicas e horríveis, como abuso. Basicamente, de um dia para o outro, a vida deles virou um pesadelo completo. E por mais inacreditável que pareça, mesmo com todos esses relatos contra Afonso, ele saiu da delegacia livre, como se nada tivesse acontecido. Isso porque a polícia decidiu tratar o caso como um simples desaparecimento, como se ele tivesse se perdido e fosse aparecer depois, e não como um sequestro. O motivo disso, segundo a polícia, era a falta de provas confiáveis. Mas para a família, isso obviamente pareceu negligência. Enquanto ainda havia esperança de encontrar o filho vivo, eles não descansariam. Claro que não demorou para o caso chamar a atenção das pessoas, já que não era comum crianças desaparecerem por ali. Com a história aparecendo na TV e nos jornais, várias pessoas começaram a dizer que tinham informações sobre Rui. Algumas dessas pessoas ligaram, afirmando ter visto o menino em diversos lugares, mas nenhuma dessas informações trouxe resultados. Chegaram até a enviar um vídeo que supostamente mostrava o menino Rui em um hotel na Espanha, mas não foi confirmado que era ele. O mais marcante foi um telefonema específico que Filomena recebeu, em que havia uma criança do outro lado da linha com uma voz idêntica à de Rui, gritando e chamando pela mãe sem parar. A ligação não durou muito porque aparentemente alguém tomou o telefone e desligou, mas foi o suficiente para ela ter certeza de que era a voz do filho. Porém, por mais frustrante que fosse, as autoridades responsáveis pelo caso não rastrearam essa ligação, o que foi a gota d'água para a família de Rui, que começou a criticar publicamente a postura da polícia portuguesa. E isso continuou, pelo menos até o dia 1º de setembro daquele mesmo ano. Um americano descobriu uma gigantesca rede internacional chamada Wonderland Club. Essa organização envolvia a acumulação e troca de conteúdos infantis de cunho sexual, sendo operada de forma sigilosa e restrita, em uma época em que a internet ainda não era como a conhecemos hoje. Para você ter uma ideia, só para entrar nessa comunidade, imagine a situação da família, que teve que acompanhar essa investigação, assistir a todos esses vídeos e, no fim, ter que garantir que infelizmente aquele era o menino. Com isso, muitos já acreditavam que ele poderia ter sido morto depois, já que o caso estava ficando cada vez mais popular e, por isso, as investigações da Polícia Nacional, que já eram lentas, acabaram se arrastando ainda mais. Mas os anos passaram, e o caso de Rui ainda teve desdobramentos. Em 2006, a família finalmente decidiu contratar uma investigação particular por conta própria para ver se conseguiam algum avanço. E foi por causa de todo esse esforço e da pressão de quem acompanhava o caso que várias pistas foram reunidas e levaram à denúncia formal de Afonso. Anos depois, em 2011, houve um julgamento com mais de 50 testemunhos ouvidos, incluindo de uma mulher chamada Alcina Dias, que era prostituta na época do crime e que não havia falado oficialmente antes. Alcina disse que tentou relatar tudo quando aconteceu, mas sua história não foi levada adiante. Ela contou que, no dia do desaparecimento, estava em seu ponto de trabalho à beira de uma estrada na cidade, quando se lembra de um homem que se identificou como Afonso chegando de carro com um menino. Segundo Alcina, ele queria pagar para que ela tivesse relações com o garoto, mas o menino estava apavorado e chorando. Ela então perguntou se a mãe do menino sabia que ele estava ali,
e ele respondeu que não. Ela teria levado Rui para um local mais reservado e fingido que a relação tinha acontecido, apenas para poder tirar o menino dali. Ao perguntar a Afonso por que ele queria aquilo, ele respondeu que ele já tem idade suficiente, e depois saiu com Rui no carro. Outras pessoas, que eram crianças na época e estavam próximas de onde Rui brincava, também testemunharam dizendo lembrar que Afonso apareceu por lá e se aproximou do menino. Houve também o relato da irmã de Rui, que disse que 1 ano antes do desaparecimento, Afonso havia tirado várias fotos dela e do irmão, fotos essas que ela mostrou em tribunal. O mais inacreditável é que, depois de tudo isso, Afonso ainda foi absolvido por falta de provas. Mas a família não desistiu e foi atrás da justiça até que Afonso fosse acusado por abuso agravado. Em 2014, ele foi condenado a mais de 3 anos de prisão com base no testemunho de Alcina. Mesmo assim, a justiça entendeu que não havia como incriminar Afonso pelo que aconteceu depois, ou seja, o desaparecimento de Rui. Antes de ser preso, Afonso chegou a dar uma entrevista na televisão. A última atualização do caso foi em 2018, quando pessoas filmaram um homem adulto, que Rui poderia ter se tornado, e que se parecia muito com ele. Ele dizia se chamar Pedro. Segundo as autoridades, o homem foi identificado e era apenas um morador de rua. Já se passaram 24 anos desde o dia em que Rui pediu para andar de bicicleta e foi visto pela última vez. E desde então, sua mãe ainda tem esperança de encontrá-lo. Em 2019, a justiça declarou oficialmente a morte presumida de Rui, o que, em outras palavras, significa que ele é considerado como tendo morrido, e que não há mais necessidade de procurá-lo. Mesmo assim, a mãe de Rui ainda mantém o quarto dele intacto. Ela nunca desistiu de procurá-lo.